Pessoal, boa tarde para vocês. Nós vamos agora estudar mais um conteúdo que é frações. Trago para vocês agora uma rápida definição do que é fração. A fração ela é considerada a parte de um inteiro que foi dividida em partes exatamente iguais. Então, fração é um inteiro, uma figura inteira que foi dividida em partes exatamente iguais. Para vocês entenderem melhor esse conceito, eu tenho aqui para vocês esse polígono quadrilátero. Um quadrado, que tem 4 lados. Eu vou dividir esse polígono em partes exatamente iguais. Observem só. Vou dobrar aqui ao meio. Vou ter duas partes. Uma de um lado, outra do outro. Observe que tanto essa parte quanto a outra, ela apresenta um tamanho igual. Não apresenta um tamanho diferente. Será que ainda é possível dividir esse inteiro em outras partes de modo que as partes fiquem iguais? Vou ver aqui como é que fica. Vou dobrar o meio novamente do lado oposto. Então, é possível sim. Então, eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes. Então, eu tenho esse inteiro que foi dividido em 4 partes. Observe que nas frações, em se falando de frações, as partes que são divididas, elas não são de tamanhos diferentes. Os tamanhos eles são iguais. Se os tamanhos forem diferentes, não é fração. Porque a definição que temos é essa, que fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. Tenho aqui esse inteiro que foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes exatamente iguais. Em se falando de frações, nós temos alguns conceitos que precisamos aprender. O primeiro é esse, que toda fração ela tem um numerador. Além disso, toda fração também tem um denominador. Na fração, um número fica em cima e outro número fica embaixo. A esse número que fica na parte inferior recebe o nome de denominador. Aquele que fica na parte superior recebe o nome de numerador. Se eu tenho aqui, por exemplo, o número 2 quartos, a escrita 2 quartos. Quem é o numerador e quem é o denominador? O numerador é esse número de cima, que é o 2. O denominador é o número de baixo, que é o 4. Mas o que significa esse 2 e esse 4? O número 4, que é o que fica embaixo, o denominador, ele sempre vai indicar o número de partes em que o inteiro foi dividido. E o número de cima, que é o numerador, ele vai indicar quantas partes foram utilizadas do inteiro. Vamos para a prática. Eu tenho aqui esse inteiro dividido em 4 partes. Beleza. Vamos supor que dessas 4 partes eu utilize apenas uma. Vou pintar aqui uma parte. Então, qual seria a fração que representa esse desenho? Seria 1 quarto. Por que 1 quarto, professor? Significa dizer que de 4 partes desse inteiro, 1, 2, 3, 4, eu utilizei uma. Se eu utilizasse, então, professor, 2 partes, qual seria a fração? Seria 2 quartos. O que significa dizer que de 4 partes em que esse inteiro foi dividido, eu utilizei 2 partes. Se fosse 3, eu teria 3 quartos. Das 4 partes em que esse inteiro foi dividido, eu utilizei 3. E se eu utilizasse as 4 partes, a fração seria 4 quartos. Mas espera aí, professor, 4 quartos é a mesma coisa que 1 inteiro. Ou seja, das 4 partes que você dividiu esse inteiro, você utilizou todas elas. A mesma coisa que 4 quartos ou 1 inteiro. Se eu utilizasse apenas, só voltando aqui, se eu utilizasse apenas 2 partes
desse inteiro, que está aqui representado por 2 quartos, seria a mesma coisa que eu utilizei a metade do inteiro. Certo? Então, na fração, o numerador indica as partes que eu utilizei e o denominador ele indica quantas partes o inteiro foi dividido. Lembrando, as partes que eu divido inteiro, essas partes devem ser iguais. Elas não podem ser diferentes. Se forem diferentes, não é fração. Então, guarde na cabecinha de vocês. Olha, coloquem na cabeça esse conceito. Fração é a parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. O que é um inteiro? O inteiro pode ser uma figura. Vamos aqui a uma situação, um problema. Vamos supor que sua mãe ela fez um bolo e dividiu esse bolo em, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Ela fez esse bolo e o bolo foi dividido em 8 pedaços. Lá na sua casa tem 5 pessoas. Cada pessoa comeu um pedaço desse bolo. Então vamos ver aqui. Uma comeu 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pergunto, qual seria a fração que representa a parte do bolo consumida? Aí você vai para aquela regrinha. Quantas partes do bolo tem? 8. Dessas 8 partes, quantas foram consumidas? 1, 2, 3, 4, 5. Então a fração que representa o bolo consumido é 5 oitavos. Sobrou alguma coisa no bolo? Sobrou. E qual é a fração que representa a quantidade do bolo que sobrou? Aí você vai ver, ó, são 8 partes. Desses 8 pedaços do bolo, sobraram 1, 2, 3. Então a fração que representa a parte do bolo que sobrou é 3 oitavos. Numerador, denominador. Numerador, denominador. Nesse caso, o numerador aqui está indicando a parte que foi consumida. Esse denominador está indicando a parte que todo o bolo, que é o inteiro, foi dividido. Nesse caso aqui, o denominador está indicando, o numerador está indicando a parte do bolo que sobrou, e o denominador aqui embaixo está indicando quantas partes o inteiro aqui está representado pelo bolo que foi dividido. Então, gravar esse conceito, agora só estudar mais um pouquinho e esperar a nossa próxima videoaula. Obrigado. Stop.